Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar de dois dos jogos da 13ª jornada da Liga Portuguesa. Já na quinta-feira, o líder, que é o Sporting, e tem 32 pontos, 4 a mais do que a dupla de segundos classificados, visita o Nacional, que tem 13 pontos, mas um jogo a menos, pois viu adiada a sua visita ao Vitória Sport Clube. Em consequência disso, o Nacional não joga há semana e meia, desde que ganhou em casa ao Tondela por 2-0 no dia 27 de dezembro. Esta época, aliás, a equipa do Nacional só perdeu uma vez em casa, foi frente ao Santa Clara por 3-1 no dia 6 de dezembro. Já o Sporting vem numa série de 5 vitórias consecutivas obtidas contra o Paços de Ferreira, o Mafra, o Farense, a Bessade e o Sporting Clube Braga. Além disso, ganhou 11 dos últimos 12 jogos. A exceção foi o empate em Famalicão 2-2 no dia 5 de dezembro. Os Leões entram na choupana à procura de igualar a melhor série da época, que foram as 6 vitórias consecutivas entre os empates com o Flóculo do Porto e o Flóculo de Famalicão nos meses de outubro e novembro. Além disso, o Sporting ganhou os últimos 3 jogos contra o Nacional, todos desde o empate a 0, obtido em outubro de 2016. Os insulares, por sua vez, não ganham aos Leões desde fevereiro de 2011. O Sporting marcou em todos os jogos desta época e em 13 dos últimos 14 até o fez mais do que uma vez. A exceção foi a vitória por 1-0 frente ao Farense. Nos últimos 4 jogos, contudo, o Sporting só marcou numa das duas partes. Marcou 2 vezes na segunda parte com o Braga, 2 vezes na primeira parte contra a Bessade, 1 vez na segunda parte com o Farense e 2 vezes na segunda parte contra o Mafra. E atenção que em 4 dos últimos 5 jogos os Leões nem sofreram golos. A exceção, desde o empate a 2 em Famalicão, foi o jogo contra a Bessade no Jamor, em que o Sporting marcou 2 e sofreu 1. Já o Nacional, que ficou em branco nas últimas 3 saídas para a Liga, marcou nos últimos 4 jogos em casa que fez para a competição. Os alvinegros têm vindo a alternar-se uma série de 1 ou 2 golos. Foi assim, marcaram 2 ao Tondela, 1 ao Santa Clara, 2 ao Gil Vicente, 1 ao Paços de Ferreira. O último 0 caseiro da equipa de Luís Freire na Liga aconteceu a 4 de outubro, quando empatou a 0 frente à Bessade. Curioso é que só 2 destes 6 golos que o Nacional marcou em casa nas últimas partidas aconteceram na primeira parte. Daí que o Sporting tenha chegado ao intervalo na frente em apenas 2 dos últimos 5 jogos, registando ainda 3 empates. No mesmo período, o Nacional chegou por 3 vezes ao intervalo em desvantagem, tendo uma vez em vantagem e outra com empate. Curioso é que só um dos últimos 5 jogos do Nacional chegou ao intervalo sem golos, enquanto que no Sporting isso aconteceu por 2 vezes. E ainda mais curioso é que isso aconteceu ao Nacional a jogar fora e ao Sporting a jogar em casa. Desta vez terão os papéis invertidos. Na sexta-feira há Futebol Clube Famalicão, Futebol Clube do Porto. A equipa sensação da época passada, o Famalicão, que no entanto está em 14º lugar na atual tabela, recebe o segundo classificado e campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. Os Dragões têm 28 pontos, os famalicenses somam apenas 11. A equipa de João Pedro Sousa até ganhou o último confronto direto com a turma de Sérgio Conceição. Foi 2-1 em junho, pondo em perigo o título nacional para o Futebol Clube do Porto. No entanto, desde os 3-0 ao Oriental para a Taça de Portugal, em novembro, os famalicenses vêm com 6 jogos consecutivos sem conhecer a vitória. Nesse período, o Famalicão perdeu com Paços de Ferreira, Rio Ave, Gil Vicente e Tondela e empatou com o Sporting e o Portimonense. É uma série má, sem dúvida, mas atenção que na época passada, em que foi a equipa sensação, o Famalicão protagonizou uma ainda pior. Entre as vitórias contra o Paços de Ferreira a 15 de janeiro e o Sporting a 3 de março, a equipa de João Pedro Sousa passou 8 jogos sem ganhar, somando 4 empates e 4 derrotas. O Flóculo do Porto, por sua vez, está num momento esplendoroso. Vem com 8 vitórias seguidas desde os 0-0 contra o Manchester City no Dragão para a Liga dos Campeões. Além disso, desde que perdeu por 3-2 com o Paços de Ferreira a 30 de outubro, os Dragões somam 13 vitórias e apenas 1 empate em 14 jogos. Esta é a melhor série do Flóculo do Porto desde agosto e setembro de 2019, quando, após a derrota contra o Krasnodar, que lhe custou a Liga dos Campeões, a equipa de Sérgio Conceição somou as tais 8 vitórias seguidas. Está ainda longe, no entanto, da melhor série protagonizada por Sérgio Conceição ao comando do clube, porque o treinador já somou 18 vitórias seguidas entre outubro de 2018 e janeiro de 2019. O único 0 ofensivo do Flóculo do Porto esta época aconteceu precisamente nesse 0-0 frente ao Manchester City para a Liga dos Campeões. De resto, os Dragões vão com 12 saídas consecutivas sempre a marcar, desde um empate a 0 frente ao Desportivo das Aves, ainda em junho. Só em metade desses 12 jogos fora é que os Dragões mantiveram as redes invioladas. Mas atenção,
que 4 desses 6 jogos aconteceram nas últimas 5 saídas. Foram os adversários que ficaram em branco o Fabril, o Olympique de Marselha, o Santa Clara e o Olympiacos. Tudo somado nesta série de 14 jogos de invencibilidade do Flóculo do Porto, desde o 2-3 em Paços de Ferreira, só em 5 partidas ambas as equipas marcaram. Aconteceu no duplo confronto com o Tondela, mas também nas partidas contra o Vitória Sport Clube, o Paços de Ferreira e o Portimonense. Ofensivamente, o Famalicão está um pouco nas lonas, não marca um golo há 281 minutos de jogo, desde que Gil Dias o fez frente ao Rio Ave. Esse golo aconteceu no dia 12 de dezembro. Além disso, o Famalicão só marcou em 5 dos seus últimos 10 jogos e nessa série só 4 dessas partidas é que viram ambas as equipas marcar. E pronto, esta foi a minha antevisão dos jogos desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.